Olá, tudo bem? A paz de Cristo Jesus. É um prazer estar falando com os senhores, turma Cetadeb. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo. Estamos aqui na nossa aula sobre profeta menores, em especial o livro de Oséias, dando sequência ao módulo profeta menores. Iremos falar de Oséias, Naum, Abacuque, Sofonias, entre outros. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado por essa oportunidade, nos ajuda, nos oriente, tome todos em suas mãos, nos fortaleça e dê vitória em nome de Jesus. Queridos, me dirijo à turma Cetadeb e também a todos que irão participar dessa aula pelo canal do YouTube. Procure lá que você vai ver não só essa aula, como outras aulas sobre ética e outros assuntos muito interessantes. Por que o livro de Oséias é importantíssimo para os dias atuais? Porque o livro de Oséias, ele nos apresenta alguns tópicos que fala sobre o amor persistente de Deus, consequências da infidelidade, mas a esperança da restauração, devido ao período, o comunicado que Deus estava fazendo por intermédio da vida do profeta Oséias, um escolhido para viver uma situação muito difícil e delicada, e nós vamos ver isso, que foi com relação à sua esposa por nome de Gomer, a fé genuína e relacionamento profundo, parábola viva e o chamado à fidelidade à justiça. O livro de Oséias ele é importante por conta de demonstrar o amor de Deus de forma crucial, não só naquela época, para os dias de hoje. Um amor incondicional, mesmo diante da infidelidade do povo, e isso é retratado pelo relacionamento do profeta com a sua esposa. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Oséias, estou com o módulo, estou com o material de estudo para que possamos assim desenvolver. Espero que os alunos da turma Cetadeb, turma Caleb, meus queridos amados irmãos, missionários, diáconos, possam aproveitar dessa aula. Vamos lá. Página 19 do seu módulo, Oséias. Introdução ao livro do profeta Oséias. O livro de Oséias contém a verdadeira porção bíblica dos ensinamentos que o Espírito Santo achou necessário fosse preservado para o benefício do seu povo. A razão porque foi colocado em primeiro lugar na relação dos 12 profetas. Provavelmente é devido ao tamanho do livro, à maneira honesta e patriótica de suas profecias, bem como a semelhança a alguns dos profetas maiores. Um detalhe, profeta maior e profeta menor. Não é pela estatura, do tamanho, porte físico, não é pela questão hierárquica, não é porque uns profetizaram entre reis e outros entre vassalos ou empregados, não. É por conta do seu produto biográfico, da sua literatura, sua quantidade de livros, sua quantidade de escritos, pergaminhos ou papiros, material didático. E aí uns escreveram muitos, outros escreveram poucos, então nesse processo da Septuaginta, entre a compilação, ficou separado dessa forma, profeta maior e profeta menor. Estilo e a época, grave aqui. Toda literatura ela tem uma origem, um destino. A Bíblia ela é sempre destinada a povos, a reis, a líderes, a nações, porque Deus ele se comunica por período, dispensações, eventos e ações. Quando há uma abrangência geral, tipo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, uma leitura aberta. Agora, quando chegamos a livros históricos, poéticos, nós encontramos ali direcionamentos, as cartas paulinas, direcionamentos,
o público dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os evangelhos sinóticos. Claro que olhando de uma forma, de um contexto geral, nós podemos, dentro de uma exegese, identificar uma leitura universal, mas teologicamente Mateus a judeus, Marcos a judeus da dispensação, a homens que viviam mais pelo lado da Alexandria, romanos, né? Porque ele usa mais na sua literatura, ele não traz a genealogia de Cristo, porque os romanos não dão muita ênfase à genealogia, né? Lucas, mais o povo grego ali, seletista, né? Então, atenta para isso. Estilo e a época. Oséias tem um estilo abrupto, direto e sem rodeios. Seu nome quer dizer salvação. Oséias quer dizer salvação. Naquele tempo, as pessoas eram conhecidas em relação aos pais e, para distinguir-se de outros, Oséias é identificado como filho de Berir. Era da tribo de Isacar. Oséias profetizou na época dos reis Uzias e Ezequias, reis de Judá, mas também profetizou durante o reinado de Jeroboão, rei de Israel. Oséias profetizou na mesma época de Isaías, Amós e Miqueias, o que dá a Oséias um período de 60 anos de vida profética. Olha que ponto interessante. Quando nós lemos a Bíblia de forma sistemática, né, nós chegamos lá a Ezequiel, Daniel, e aí chegamos nos profetas menores, subentende-se dentro dessa leitura, dessa cronologia, né, da leitura, que Oséias ele vem depois de muitos profetas que profetizaram para alguns reis, quando na verdade um rei no norte, o outro no reino sul, ambos no mesmo período. Caso tenha começado seu ministério com 20 anos de idade, por certo, deve ter vivido além dos 80 anos de vida. Alunos do seminário, página 19. O fato de ser identificado como os reis de Judá não implica necessariamente que seu campo missionário era apenas Jerusalém, porque, apesar do reino estar dividido, política e religiosamente, havia interesse de todos de que a teocracia fosse restabelecida conforme a linhagem de Davi. Teocracia, tivemos uma aula que falamos sobre os períodos da teocracia. Após isso, em Samuel, chegamos à monarquia. São os regimes que a Bíblia nos apresenta de governo, tá? Após um governo que é completamente direcionado por Deus por meio dos sacerdotes e profetas, nós chegamos a um período em que o povo pede um rei. Sabemos da história no primeiro livro de Samuel, lá com respeito a Saul, e aí essa teocracia, né, de Teo, Deus, Senhor, passa a se tornar uma monarquia, onde tem um rei. Isso eu estou falando com respeito aos hebreus, tá? Ao povo de Israel, porque em outras nações já tinham reis, já tinha um sistema monárquico, tá ok? Prova disso é que Elias pegou 12 pedras para representar Judá e Israel diante de Deus. Tomou 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Vamos lá. Ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Né? O profeta ele
tentou resgatar de alguma forma esse período teocrático, né, que é esse sistema, esse regime em que é governado diretamente pelo poder religioso, simbolizando o próprio Deus. Da mesma forma, Oséias se identifica com os reis de Judá e de Israel. Por isso, Oséias se apresenta ligado aos reis de Judá e Israel. Ainda que fosse de Israel a divisão do norte, este livro trata dos pecados e do destino da nação do norte. Oséias faz referências indiretas a Judá. Sua primeira profecia predisse a derrocada, que é a ruína, da casa de Jeú, cujo cumprimento se deu com a morte de Jeroboão, bisneto de Jeú. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos, até a quarta geração, se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu. Nós temos assim na Bíblia, tá? Nós temos assim nomes que se repetem, que parece que é da mesma pessoa, mas não é, tá? Esse Jeú aqui, bisneto, esse Jeroboão, bisneto de Jeú. E aí nós temos Jeroboão lá da história de Salomão e Roboão, tá? Isso está relatado no livro de 2 Reis. Salum, não Saum, Salum, nome parecido, conspirou contra o rei e o destronou. Esta primeira predição aconteceu durante o reinado de Jeroboão, quando Zacarias, seu filho, reinou apenas 6 meses. Por isso, as palavras do capítulo 1:1 são claras. Em Oséias, há uma referência indireta da invasão de Salmanaser contra Israel, isto é, a primeira menção contra o rei Oséias, que começou a reinar no 12º ano de Acais. Por ser um livro que trata da infidelidade de Israel e a fidelidade de Deus, nós iremos separar alguns esboços que é de extrema importância, tá? Página 20. Para quem tem um módulo, para quem não tem um módulo, segue normal a leitura. A mulher infiel e o marido fiel. Olha que comunicação. É essa comunicação que nós precisamos ter uma visão, uma mente voltada para a multiforme graça da ação do Espírito Santo, para compreender que Deus, quando ele acha por bem se comunicar com a sua criação, ele faz uso de maneiras que nós desconhecemos, e na nossa visão, na nossa mente, pode ser uma coisa absurda, mas esse é o Deus que nós servimos, que fala que ele não tem prazer, não tem contentamento na morte dos injustos. Tá? Literalmente, o inferno, o lago de fogo e enxofre, dentro da leitura grega ou romanizada que você queira fazer. O Hades, né? Sheol, ele não tem finalidade humana, e sim para aquele que se rebelou e na rebelião conduziu a terça parte do céu com ele. Continuando aqui. O casamento de Oséias e seus filhos como sinal da transgressão de Israel. A maior dificuldade para o servo de Deus é decidir quem está falando com ele. Oséias não tinha dúvida de que era Deus, por isso escreveu: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, e a ordem do Senhor soou estranha em nossos dias. Deus pede que o profeta se una a uma prostituta para ter filhos de prostituição. Profeta, vamos lá separar. Oséias era o quê?
profeta. Oséias não era sacerdote. Deus, ele também não cria problema para aquilo que de fato não existe. Os sacerdotes tinham uma determinação. Os sacerdotes tinham uma especificação, uma legislação que nós encontramos em Levítico e ratificamos em Deuteronômio. O profeta já segue outros estatutos. Por isso que ficou mais respeitoso, vou dizer assim, né? Não contrariou, não confrontou a lei de Deus de forma agressiva. Claro, de forma social, visual, de forma humanitária, de forma religiosa, sim. Mas na legislação não foi ali, né, na ferida. Continuando aqui. As teorias em torno do texto. Vamos falar um pouco das teorias em torno desse texto. Alguns comentaristas acreditam que se trata apenas de figura retórica e não como um acontecimento na história hebraica. O texto, no entanto, deixa bem claro que se trata de uma ordem divina que Oséias cumpriu, pois identifica a mulher e de qual família procedia. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. 2 casos verdadeiros segundo esta teoria. Eu vou abrir aqui, estou com a Bíblia de Estudo Hebraica, que fala sobre Oséias, né? Que traz um contexto de um estudo bem profundo. Oséias é o primeiro dos hebreus, chamam os 12, o que não é conhecido como profeta menor. O nome Oséias significa salvação. Então, essa figura retórica, né? Porque para uns hebreus, principalmente a questão ortodoxa, né? Aqueles eruditos, né? Aceitar essa possibilidade dói um pouco. Então, de alguma forma, tentam, né, em alguns estudos, algumas conclusões teológicas, tentam colocar como uma linguagem estilo, né, um recurso expressivo usado para intensificar figura retórica, ornamentar ou persuadir, alterando o sentido ou a forma habitual das palavras. Então, mas não é. Casamento verdadeiro. Alguns comentaristas não têm dúvidas em afirmar que se tratou de um casamento verdadeiro, e eu acredito, por conta da leitura da palavra, nos mostrar o quanto em períodos diferentes Deus ele se comunica também em algumas situações por ações e objetos diferentes. Haja vista a mula de Balaão. Foi uma forma que Deus usou para se comunicar e repreender quem? Um profeta. Então, a dizer que é uma figura retórica, que não foi uma mula, que ele não estava sentado em cima de uma mula. Vamos lá. 2 casamentos verdadeiros. Segundo esta teoria, o capítulo 1 descreve o primeiro casamento de Oséias com Gomer, ainda virgem, e o capítulo 3 narra o segundo casamento com uma prostituta de identidade desconhecida. 2 casamentos, segundo essa teoria. A melhor interpretação fica por conta do próprio texto. Oséias realmente se casou com uma prostituta chamada Gomer. Está na Bíblia, está aqui, tá? Ele se casou com essa prostituta chamada Gomer. Oséias capítulo 1, versículo 2, na sua Bíblia, diz assim: o princípio da palavra do Senhor, por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias,
vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias capítulo 1, o versículo 2. Então, é isso. Continuando aqui. Aonde? Aqui. Muitas vezes o profeta precisava sentir na carne a mensagem que Deus queria que ele falasse ao povo. O profeta tinha que mostrar, com seu estilo de vida, a mensagem divina. O povo então perguntava o que o profeta queria dizer com aquilo. Foi assim com Ezequiel. Ezequiel, pelo que se viu no texto de seu livro, ficava mudo e sua boca só se abria quando vinha a ele a palavra do Senhor. Teve que esculpir uma miniatura da cidade de Jerusalém, cortar o cabelo e espalhá-los pelo ar. Teve que se deitar sobre o lado esquerdo. E depois, olha a forma que Deus orienta o profeta Ezequiel e como ele se comunica em Ezequiel 3, capítulo 26, 24 e 27. E depois ele deita do lado direito durante certo tempo. E pior, a esposa de Ezequiel morreu para que o profeta servisse. A esposa de Ezequiel morreu para que o profeta servisse de exemplo. Meu Deus, Ezequiel 24. Hoje aí nós temos aí profetas que nem ouvindo o que Deus diz faz, nem conseguir ouvir consegue, só ouve o Deus Mamon. Quem é Mamon? Quem é Mamon? Se você sabe, manda uma mensagem lá respondendo se você sabe quem é Mamon. E o poder do Deus Mamon. E aonde está o Deus Mamon? Isaías precisou andar 3 anos e meio nu e descalço para mostrar a iniquidade de Israel. Profeta messiânico Isaías, segundo a história, andou 3 anos e meio nu e descalço para mostrar a iniquidade de Israel. Onde você encontra isso? Livro de Isaías, capítulo 20, verso 1 a 6. Amém, profetas? A lição que Deus quer ensinar ao povo, porque toda ação de Deus ela é didática. Oséias, segundo a mesma trajetória dos profetas que viveram em seu tempo, precisou se casar com uma mulher da vida. Quando a Escritura fala em prostituição, inclui também a espiritual. Neste caso, o povo quebrou aliança com o Senhor e passou a adorar a Baal, o deus cananita. O primeiro filho que Oséias teve chamou de Jezreel. Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue a Jezreel, a casa de Jeú. O filho serviria de sinal de que a casa de Jeú, que reinou no norte e sul, o norte mais complicado, as 10 tribos estão lá, seria totalmente eliminada, mas o sul também vacila, tá? Um sinal de que as 10 tribos do norte seriam exterminadas e levadas a cativeiro. Jezreel era um vale fértil de Israel e também o nome de uma cidade real onde Acabe reinava e situava-se na tribo de Isacar. O que nós temos aqui? Profecias antes da devastação. Atenta para isso. Encontraremos muitas ocorrências com relação a este nome, que quer dizer em hebraico, Deus semeia. Em Jezreel, Jeú cometeu as maiores atrocidades de guerra para fazer justiça. O segundo foi a menina, e Deus pôs nela o nome de desfavorecida, Lo-Ruamá,
Lo-Ruhamá, indicando que Deus desistira da nação do norte e que não mais a favorecia. Põe-lhe o nome desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Com uma ressalva, Deus continuaria se compadecendo de Judá no sul. Então, o norte está caindo e os profetas estão avisando. O sul vai cair também, tá? Vai ser levado cativo também. Mas primeiro o norte. O reino norte é aquele... Vocês lembram daquela passagem do profeta velho e profeta novo? Onde Roboão faz todo aquele estrago, Jeroboão também, consagrando, levantando um sacerdote e um profeta em cada esquina, porque a adoração estava no sul do templo de Israel, e ele estava com medo que o rei roubasse o coração do povo, porque o rei, na verdade, era da linhagem de Davi, herdeiro de Davi. Então, são as coisas que acontecem, né? O terceiro filho se chamou Não Meu Povo, olha o nome, Não Meu Povo, que é Lo-Ami. Com uma sentença, vocês não serão mais meu povo, nem serei o seu Deus. Põe o nome de Não Meu Povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. A profecia do verso 10 cumpriu-se em parte, quando o povo de Judá retornou do cativeiro da Babilônia, e os antigos israelitas do norte se uniram a ele. Mas aqui há uma profecia da inclusão dos gentios na família de Deus. Este texto foi usado por Paulo para falar da inclusão dos que não eram povo, da família de Deus. Está lá em Romanos, tá? O anúncio de que os dois povos, Israel e Judá, voltarão a ser um só povo. Nós temos agora isso aí, na reunificação, agora isso, no século atual. Após, o processo se inicia no período de Roma, mas ainda com algumas separações, cidade da Palestina surgindo, e nós temos aí essa unificação de forma gradativa, mas ela vai se desenrolando, se desenvolvendo no decorrer do processo da igreja do século I, igreja primitiva, e vai se desenvolvendo após o século II, o século III, até que os povos se unem, Judá e Israel. No capítulo 2 e 1, prevê que no futuro as duas nações serão chamadas de meu povo. E favor, isto é, poderão chamar uns aos outros de meu irmão e irmã. Chamei a vosso irmão, meu povo, e a vosso favor. Agora vamos ver um pouco sobre a mulher infiel. Só um minuto. A mulher infiel. Um arquivo aqui que eu separei interessante. É claro que essa união de um só povo, alguns estudos teológicos, direciona para a questão escatológica, tá? Está vindo do nosso Senhor. Mas continuando aqui. A mulher infiel. Este capítulo tem de ser dividido em duas partes. Na primeira vem o castigo e na segunda a restauração, como se vê a seguir. 1. O Senhor castiga Israel.
Nesta primeira parte, Deus expõe a nação de Israel, os filhos da prostituição que ela teve, e mostra como as tribos do norte se alimentaram da idolatria servindo a Baal. As tribos do norte. Quantas vezes aquele povo agradeceu a Baal pela comida e prosperidade, esquecendo-se que Deus era quem supriu o povo das benesses da terra. Esse era o povo do norte, agradecia tudo a Baal, muitas das vezes. O Senhor restaurará Israel. Nesta segunda parte vem a promessa de restauração com a frase: eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei o coração. Este é o método preferido de Deus para tratar seu povo, levá-lo ao deserto. Fez assim com que o povo de Israel, e agora com a nação do norte, levá-los-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. O marido fiel, que é o profeta. Neste capítulo, o profeta recebe ordens de amar uma mulher que já é amada, recebe ordem. Isto é, já tem marido, quem sabe esposa de um amigo seu. Com esta parábola viva, o profeta mostra o amor de Deus pelo povo de Israel. Apesar deste ser um povo ingrato, o profeta adquiriu a mulher por determinado preço e pediu a ela que esperasse por ele. E da mesma forma, ele esperaria por ela. Alguns comentaristas judeus creem que se trata apenas de uma parábola. No entanto, pelo episódio anterior, se vê que é um fato real. O sentido é que Deus é fiel com seu povo, ainda que esteja infiel. Ele usa essa comunicação de compra, o povo sendo comprado, destituído da glória, o povo sendo comprado, a aliança sendo restabelecida, né, por conta do preço maior pago por Cristo na cruz do Calvário. Não falei, tá? Estou de casaco porque aqui nesse momento nós estamos assim com 7, 8 graus, está muito frio. Por isso, o casaco. De repente, você aí no Brasil ou em outra nação vai, olha, né? Tá aí com camiseta ou até sem blusa, mas aqui tá frio. São 12 horas agora e 8 graus. 8 graus. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Me aparece aqui para mim. Continuando. Vamos lá. Paulo fala que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ainda hoje a igreja, à semelhança do povo de Israel, se prostitui e abandona o Senhor. Mas este continua amando o seu povo. Nos próximos 11 capítulos, o tema ainda é a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus, que serão estudados conforme esboço abaixo. A infidelidade de Israel. Os capítulos 4 e 6 formam um só bloco que serão vistos em subpontos. 1. A acusação formal e global. A terra de Israel agora, tá? Terra de Israel está contaminada. Interessante como existe uma íntima relação entre o pecado e desequilíbrio ecológico nas Escrituras. Quando o povo transgride as leis de Deus, a natureza é afetada. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito sério. Segundo o haja de Deus, nós estamos correlacionados ou interligados à natureza. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e o produto, o elemento que o homem, segundo a Bíblia, da leitura da Bíblia, é constituído, a argila, o pó da terra que já existia. Então, olha a ligação daquilo que já existia. Por isso que quanto mais a nação está derramada em pecado, mais a natureza geme, mais a natureza sente o cataclismo, terremoto, maremoto. As estações estão todas alternadas e alteradas, porque de fato nós estamos correlacionados a elas. Primeiro Isaías
Livro de Isaías, capítulo 24, 5 ao 7, Joel, Jeremias, Romanos 8, 19 a 22. Quando o povo de Deus é perdoado e sarado, a terra também é restaurada e passa a produzir seus frutos. Olha a lei do descanso da terra, tá? Quando Deus ele determina que o povo trabalhe por um período de 7 anos e descanse 3, ou ao contrário, trabalhe 3 e descanse 7, não. Trabalhe 7 e descanse 3, se eu não estou enganado, mas trabalha por um período e dá descanso de outro, que é para a terra se recuperar, se restaurar, entre outros, né? 2. Declaração e causa e apresentação do resultado sobre isso. Aqui não surge aí, né? Um minuto. Vou ficar direitinho aqui. Aqui, tô vendo aqui. Declaração de causa e apresentação dos resultados. Só para as informações. E que é o chamar, né? Isso aí. Isso aí. A terra descansa incompleto a cada 7 anos, estou certo. Só porque às vezes são números, né, gente, para ficar a informação correta, aprendizado correto, que é o Shabá, né? No restante do capítulo, Deus faz acusações sérias contra os líderes, sacerdotes e profetas, porque estes juntamente pecaram. Deus fala aqui, no capítulo 5:4, em espírito de prostituição, o que significa que o pecado é espiritual e que demônios conduzem as pessoas à prática da prostituição, os demônios. O profeta não se refere aqui aos ímpios, às pessoas que não conhecem a Deus. Está tratando, sim, de pessoas que reconhecem a Deus, mas que espiritualizam seus pecados. Elas oferecem sacrifício ou trazem oferta a Deus, mas continuam a se prostituir, porque são vítimas desse espírito de prostituição. Olha como a Bíblia, o profeta coloca como de fato é demônio que conduz o povo a isso. Recado especial aos líderes. O tema do capítulo 4. Assim como os caçadores armavam suas redes nas montanhas de Mispá e de Tabor, assim também os líderes preparam laços para levar o povo para a idolatria, tornando-os presas da injustiça. Mispar quer dizer torre de vigia, e Tabor, colina, lugares perfeitos para a caça, e por implicação o profeta está avisando que em vez dos líderes conduzirem o povo por lugares seguros e pelas colinas, eles deixam expostos aos caçadores do mal. Olha, qualquer mera semelhança com o que estamos vendo atualmente, qualquer coincidência é mera semelhança, ou o contrário, né? Vamos lá. O objetivo deste capítulo é de expor os pecados de Israel. A acusação é séria contra Efraim, que está em Judá, e contra Israel, as tribos do norte. Quando Deus afirma que será para Efraim como a traça, está afirmando que causará males que Efraim não sabe de onde virá. A traça corrói a madeira sem ser vista, corrói o tecido de maneira imperceptível. E para a casa de Judá será como podridão, o que significa que trará enfermidades sobre eles. No versículo 15, Deus decide se calar e esperar por um arrependimento sincero do povo. O silêncio de Deus enche o crente de terror, como aconteceu com Saul, que buscou através de Urim e Tumim e pela palavra
profética, mas não ouviu a voz de Deus. Desesperado, Saul foi buscar uma pitonissa. A mesma situação enfrentou Abacuque. O silêncio, ouvir a voz de Deus. O ouvir a voz de Deus é algo que precisamos aprender, mas nos colocarmos na condição para isso. E qual é a condição que nos proporciona ouvir a voz de Deus? Você pode perguntar, pastor Rogério, como eu ouço a voz de Deus? Primeiro, pela sua revelação escrita, que é a leitura da palavra de Deus. Isso aqui é a revelação escrita de Deus, onde Ele nos revela os seus desígnios e desejos, é fundamental. E, semelhante a isso, é dedicarmos a nossa vida a Cristo, na pessoa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos conscientiza e nos revela qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós temos uma conduta que é oposta às diretrizes divinas, santas de Deus, nós nos colocamos um tapa-ouvido, né? Espiritualmente dizendo, e aí tomamos decisões segundo o que a Bíblia fala, segundo o coração, e o coração do homem, de fato, ele é enganoso. Estamos aqui caminhando para o término dessa primeira parte e vamos continuar em outro vídeo falando o castigo de Israel, sobre o castigo de Israel, né? Para que possamos assim ter um entendimento melhor. Não quero deixar uma hora de vídeo, não. Vamos lá. Já vamos chegar em Joel. Uma triste petição. Deus então voltará a falar quando o povo buscar de todo o coração. É isso? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. A mesma mão que fere, cura. A mão do Senhor castiga e restaurará, como Ele mesmo afirmou em Deuteronômio 32:39. Vede agora, eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Olha que coisa linda. Termino essa primeira parte da aula com essa palavra fenomenal. Eu somente, eu sou o que sou, eu somente. E mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão. Fique com essa primeira lição e eu vou estar colocando colocando o título continuidade da leitura sobre Oséias. Tá? Vai estar no próximo vídeo, vai estar esse título, continuidade da lição de Oséias, o castigo de Israel. Alunos, vejam o vídeo, o módulo de vocês está chegando, e aí quando chegar vocês já vão ter já a lição de forma videoaula. Qualquer dúvida, me manda um direct, me chame, você que vai ver esse vídeo também, podemos conversar e falar sobre isso. Se gostar desse vídeo, compartilhe, segue lá no YouTube para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, para que eu possa estar até podendo fazer uma live falando da lição, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos estar orando e agradecendo por esse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus querido e bendito, eu entrego em suas mãos esse momento da leitura da Tua Palavra,
como a todos que vão participar dessa aula, que possa servir como um canal de bênção para todos que assim precisam ouvir e saber da mesma. Obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e fique na paz.